Graças a Deus, nessa tarde de segunda-feira, último dia do mês de agosto, nós estamos aí no segundo dia da semana para agradecer a Deus por mais um dia vencido, um dia produtivo. O meu dia, o nosso dia, graças a Deus, foi um dia produtivo. Sou grato a Deus pelo chamado para ser ministro da palavra do Senhor. Eu já fiz boas escolhas na minha vida e também fiz escolhas não tão boas, mas das escolhas que eu fiz na minha vida, das boas, eu posso dizer que sobressai as demais obedecer o chamado, a escolha de ser chamado para o ministério e através dos anos, foi sendo graduado de um obreiro local para a formação em teologia, um obreiro com credencial e a nomeação de pastor, os anos como pastor, depois como aspirante, para chegar ao grau de ministro, o qual a gente ostenta hoje não com avidez e com orgulho, mas é a recompensa do empenho, do esforço e do trabalho. E isso tem nos dado alegria em desenvolver o ministério. E uma formação não significa que você sabe tudo e você aprendeu tudo e que você não precisa mais estudar ou aperfeiçoar. Não, pelo contrário, te dá mais responsabilidade daquilo ou naquilo que você faz. Por isso nós estudamos todos os dias, lemos todos os dias, estamos aí no propósito de ler a Bíblia inteira, Eu e pastor Maria Regina nos assentamos, temos um momento de mesa todos os dias e lemos muitos versículos e capítulos para vencermos mais uma vez a leitura completa da Bíblia, de capa a capa. E eu não posso atribuir isso como uma vantagem, não. Eu atribuo isso como uma necessidade, uma obrigação. Porque se o meu chamado é para falar da palavra de Deus, eu preciso ter o conhecimento e a responsabilidade de falar da palavra de Deus. A Bíblia toda é inspirada. 2 Timóteo 3,16 diz que a Bíblia é inspirada, a palavra de Deus é inspirada. E isso me inspira, a continuar empenhado e respondendo ao ministério pelo qual o Senhor nos separou. E hoje eu quero orar com vocês a oração que o Senhor nos ensinou e quero convidar você que nos acompanha aí ao vivo, você que vai estar vendo numa outra oportunidade essa live, você evangélico, você católico, você espírita, você livre pensador, você que é cético, você que é ateu. Eu estou aqui não para falar de religião ou de denominação. Eu estou aqui para falar do poder de Deus, quem Deus é e aquilo que Ele faz e a necessidade que nós temos de ter Deus nas nossas vidas. Esse é o nosso chamado. Vamos orar? O Pai Nosso é uma oração universal. Todas as religiões, todas as denominações têm orado essa oração modelo. Ela não é uma oração obrigatória. Jesus, quando pediu que os ensinasse a orar, seus discípulos,
ele diz: quando oreis, oreis assim, ou seja, a oração modelo, ou partindo desse princípio daquilo que Jesus nos ensinou, nós podemos aperfeiçoar e dar um tamanho e uma referência maior na nossa oração. Mas vamos orar o básico que o Senhor nos ensinou, que se chama a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder, é o reino e a glória para todos sempre. Amém. Obrigado, meu Deus, por mais um dia de luta, um dia de labuta, um dia de trabalho, um dia produtivo. Obrigado a Deus pelas visitas que fizemos, pelas pessoas que atendemos, pelas orações, ó Deus, que nós redigimos, pelas bênçãos, ó Pai Santo, que o Senhor nos concedeu, que através da nossa vida e do nosso ministério pudesse, ó Senhor, alcançar alguém. O Senhor tem sido Deus nas nossas vidas e por isso eu sou grato uma vez mais. Obrigado, Senhor. Amém. Queridos, vou te dizer uma coisa. Está ali no livro de Josué. Josué, eu preguei a respeito de Josué ontem, e eu quero uma vez mais ainda compartilhar com vocês esta live, porque Josué é aquele que substitui Moisés. E Josué, quando ele assume aquela grande congregação e tem a responsabilidade agora de introduzir aquele povo na terra do Egito, Josué conhecia aquele povo. Josué foi dos dois que desceu para visitar a terra de Canaã, quando espiaram, foi os únicos dois chefes de tribos, ou príncipe de tribos, que entraram na terra de Canaã. Josué e Calebe, cada um representava uma tribo, e tinha mais 10 com eles, que eram 12, mas aqueles outros 10, eles morreram no deserto, porque infamaram a terra, e colocou medo e desânimo no coração dos filhos de Israel. E Josué e Calebe, foi feita uma promessa por Deus que aqueles que saíram do Egito de 20 anos para cima, nenhum herdaria aquela terra. Mas Josué e Calebe saiu do Egito com mais de 20 anos, e o Senhor preservou a vida deles pelo fato da obediência deles. Então Josué aqui, quando ele assume essa responsabilidade de suceder a Moisés, ele conhecia o coração daquele povo. E o povo, ele pereceu no Egito por 40 anos, por idolatria, por desobediência, por serem obstinados, por um povo duro de coração, de dura cerviz, não é verdade? E aquele povo, então, Josué sabia quem era aquele povo. E agora Josué está preparando esse povo para entrar na terra prometida. Mas Josué sabia que se esse povo não viesse verdadeiramente a se converter ao Senhor, eles não teriam sucesso nessa nova terra. A promessa da terra era excelente. A palavra diz que a terra era boa, que a terra era molhada pelas chuvas dos céus, né? Não havia período assim que a terra sofria por falta de chuva. Terra de cachoeiras, de abismos, de montanhas, de mananciais de água. Terra, né, produtiva, que emana leite e mel, em que tinha muitas romeiras, né? Muitas vides, e uma terra que produzia verdadeiramente, terra boa de gado,
E Josué falou: olha, vocês vão possuir essa terra. Só que tem um detalhe, vocês precisam saber disso. Deus está desapossando esta terra para dar a vocês. Só que as pessoas que estão aí são pessoas ímpias, são pessoas idólatras, são pessoas que não têm afeição pelo bem e pelo amor. Eles não exercem, o amor nem a caridade. São pessoas cegas espiritualmente, que se rebelam contra Deus e tem aí os seus deuses e faz aí as suas oferendas. E vocês não podem entrar nessa terra sendo igual a eles. Então hoje vocês lancem fora todas as suas imagens e os seus deuses que os seus pais cultuaram quando estava lá no Belém do Rio e no Egito, e se consagre ao Senhor. O versículo 14 do livro de Josué, capítulo 24, versículo 14, Josué leva o povo a fazer uma aliança, E ele propõe para o povo, eles dizem: olha, vocês podem tomar uma decisão hoje, de servir ou de não servir ao Senhor. O versículo 14 diz assim: Josué disse: agora, pois, temei ao Senhor com sinceridade e com verdade, e lançai fora todos os seus deuses e suas imagens, aos quais serviram os vossos pais, além do rio e no Egito, e vocês sirvam ao Senhor. Olha que belo conselho, porque Josué sabia que aquele povo, eles eram carregados, de um misticismo, e eles até gostavam de estar na congregação e de ver as manifestações do Deus vivo. Quando à noite o Senhor se apresentava numa coluna de fogo para que iluminasse o caminho e os aquecesse, no frio, de baixa temperatura no deserto, e durante o dia numa coluna de nuvem, para que o calor escaldante não os consumisse. Na falta de água, o Senhor fazia o milagre, e eles bebiam, e por 40 anos o Senhor os sustentou no deserto. Então Josué diz: olha, agora nós não estamos no deserto mais, nós vamos entrar na terra que o Senhor nos prometeu aos nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Só que vocês não podem entrar dessa maneira na terra. Vocês precisam de se converter, vocês precisam limpar os vossos corações e definir quem vocês querem servir. E o versículo 15, Josué diz: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses que serviram os vossos pais, que estava delém do rio, os deuses das nações dos amorreus, em cuja terra vocês vão habitar. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Veja bem que Deus, Ele nos dá o livre-arbítrio. Ele não nos obriga a servi-lo. Ele apenas nos esclarece, nos exortando que nós servimos errado e que nós precisamos abrir mão de certos artifícios e misticismos para servir a Deus com verdade. E Josué diz para eles: olha, vocês podem escolher hoje, vocês devem tomar uma decisão. Se vocês quiserem continuar servindo aos seus ídolos e aos seus deuses que os vossos pais serviam delém do rio e no Egito, sirvam a eles. Deus não nos obriga, Ele nos orienta. Mas Josué acrescenta: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Ou seja, você tem liberdade de servir quem você quiser, mas eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Por que Josué disse isso para eles? Porque Josué tinha um relacionamento com Deus. Josué sabia que se aquele povo, se entregasse verdadeiramente e confiasse no Senhor, eles venceriam qualquer batalha e qualquer gigante, e se apossaria daquela terra e viveria perpetuamente ali naquela terra. Aquele povo que era escravo no Egito e que sofreu na travessia no deserto, agora eles entram para possuir uma terra, a terra do descanso, a terra do sossego, a terra da fartura, uma terra promissora. E Josué disse, vocês escolhem quem vocês querem servir hoje, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Queridos, nós precisamos tomar uma decisão nas nossas vidas. Talvez a sua vida esteja boa, a sua maneira, aos teus olhos, mas você tem servido a Deus? Porque eu vou te falar uma coisa, e não se choca não, você não precisa de Deus para viver, você pode viver sem Deus. Tem pessoas que preferem servir ao diabo e não servir a Deus, Você pode ignorar a Deus, você pode ser uma pessoa que não tem amor, que não tem compaixão, que não ajuda o próximo. Você pode ser um bandido, você pode ser um chefe de gangue, um traficante, um assassino, um matador de aluguel. Você pode ser todas essas coisas, mas o seu fim é terrível. Quando você partir dessa para outra vida, você está condenado ao inferno, porque você tem tido a oportunidade de ter uma mudança de vida. É melhor que você mude de vida. Assim Josué está dizendo, abandone todas essas práticas e sirva ao Senhor. Irmãos, entregue, o Salmo diz, entregue os teus caminhos ao Senhor e confie nele, e ele tudo fará. Não fique aí andando de um lado para o outro, entristecido, fazendo 1000 perguntas e não querendo saber a resposta. Hoje nós trabalhamos uma pessoa que entregou a vida para Jesus hoje foi fantástico o nosso dia. Fizemos o apelo e a pessoa diz, não, eu aceito na minha vida, eu me rendo ao Senhor hoje, e fez ali a oração do pecador arrependido, fez a renúncia, e disse, Senhor Jesus, eu te aceito na minha vida como único e suficiente Salvador. E nós ensinamos ali o princípio da manutenção da fé. Existem 2 ordenanças na Bíblia, 2 ordenanças na Bíblia. Tem algumas doutrinas, ou alguns costumes, ou dogmas, que tentam colocar algumas mais, mas apenas 2 ordenanças ali, que é o batismo e Santa Ceia. Talvez você fale, pastor, mas eu preciso ser batizado? Eu vou dizer não por mim, eu vou dizer na direção do Espírito Santo e por aquilo que a Bíblia nos ensina. Você precisa ser batizado, sim. Pastor, mas eu já fui batizado quando criança. Mas não é assim que a Bíblia nos ensina, porque batismo significa arrependimento. E eu tenho que ter a consciência do meu arrependimento. Quando eu sou criança, eu não tenho do que me arrepender, porque eu nem tenho consciência disso. Tanto é que o Senhor Jesus foi batizado aos 30 anos. A manutenção da fé. Eu estava falando de 2 ordenanças, que é o batismo e a Santa Ceia. Pastor, como é que funciona o batismo? O batismo é o seguinte, Você precisa ter consciência. Em João, capítulo 1, versículo 12, a Bíblia diz, e deu-lhes o poder, deu-lhes, ou a quem recebeu, e deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, todos aqueles que creram no seu nome. Então, para nós crer, nós temos que ter uma consciência. Se tornar filho de Deus, mas todos são filhos de Deus. Não é assim que a Bíblia ensina.
A Bíblia diz que nós somos criatura, ou seja, nós fomos criados por Deus. Nós passamos a ser filhos de Deus quando nós o recebemos na nossa vida como o nosso único e suficiente Salvador. Então, esta é a primeira ordenança: receber o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, fazer a confissão do pecador arrependido, né? E passar pelas águas do batismo. Veja bem que, olha a consciência daquela pessoa que é batizada. Lá em Marcos capítulo 16, o Senhor Jesus disse aos seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Veja bem que para você ser batizado, você tem que crer. Para você crer, você tem que ter uma mentalidade já exercida. Quem crer, entendeu e aceitou e tomou a própria decisão de ser batizado, e ele foi batizado. Quem ser batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Veja bem que há uma liberdade. O Senhor nos exorta e nos ensina e nos mostra, porém você vai tomar a decisão. Ninguém pode fazer isso por você. É você que vai tomar a decisão. Eu quero aceitar esse Jesus na minha vida, né? E eu quero passar pelas águas do batismo. Aí você precisa o quê? Da manutenção da sua fé. Veja que nós realizamos a Santa Ceia do Senhor uma vez por mês. A Santa Ceia é o dia do conserto, é o dia da resposta, né? É o dia em que nós vamos para a presença de Deus para nos fortalecer, dia de conserto e de arrependimento. E nós comemos ali do pão que representa o corpo de Cristo que se entregou por nós, e bebemos do cálice que representa o sangue que foi derramado para o perdão dos nossos pecados. Então é isso, né? Propriamente isso que as pessoas precisam saber. Josué falou: olha, vocês tomam uma decisão, vocês têm o direito e o livre-arbítrio de seguir ou não seguir, de querer ou não querer. Porém, veja bem, ó, fiquem à vontade, só que eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Amém, queridos? Que você possa tomar, né, a melhor decisão. Assim como eu falei na introdução, eu já tomei muitas e diversas decisões na minha vida, mas uma das mais acertadas, né, e que me traz mais satisfação é a decisão que eu tomei de seguir e entregar a minha vida ao Senhor e hoje ser um ministro da palavra, chamado para o Evangelho e para evangelizar, para ensinar, para doutrinar, para batizar e para levar estas pessoas fortalecidas na fé, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que você possa tomar uma decisão hoje. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus possa te abençoar, que essas palavras possam estar dentro do teu coração. Para servir ao Senhor, nós precisamos de renúncia. Renunciar ao erro, renunciar ao pecado, renunciar àquilo que nos afasta de Deus. Que você tenha força e que Deus te ajude a vencer. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esta tarde, desta segunda-feira, dia 31, Deus, de agosto. Oh, Pai Santo, estamos no último dia do mês, nas últimas horas do dia. Eu te peço a bênção, Senhor, para a nossa cidade, para a nossa igreja, para as famílias, ó Senhor. Eu te peço a bênção para a nossa nação. Em nome de Jesus, nos ajude a vencer nesses tempos difíceis, ó Pai. Te apresento agora esse copo com água e te peço a bênção e a unção do Teu Espírito Santo, para que possamos beber da graça e da paz do Senhor. Que ao bebermos, ó Senhor, nós sejamos curados, que nós sejamos, ó Senhor, abençoados, e que a paz de espírito, a tranquilidade de alma e o refrigério esteja dentro de nós. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você concorda comigo? Então diga amém. Pegue da água, beba com fé. Compartilhe aí com as pessoas que estão com você e Deus vai vos alcançar. Queridos, que Deus possa abençoar cada um de vocês, em nome de Jesus. Eu peço ao Senhor que vos dê uma tarde de bênção, né, esse início de noite, e uma noite de paz, e que essa semana seja uma semana de vitória, tá?
Depois compartilhe esse momento da prece, essa live com as pessoas que você ama, viu? Coloca no Facebook, no seu grupo, e vai estar lá no YouTube também, tá? No YouTube nós temos uma série, temos mais de 100 mensagens ali, momento da prece, toda numerada. Então quando você quiser assistir essas lives, vai lá no YouTube, entra lá, Pastor Antoninho Zorzi, e ali você escolhe ali a numeração ali, qual você quer ver, e você vai assistindo, vai numerando qual você assistiu para que você assista todas, tá bom? Aí você dê um like lá, tá? Deixa lá uma mensagem, gostei, foi edificante, esse tipo de coisa ajuda o canal. E se você não for inscrito também, né? Lá está um botão assim em vermelho, escrito inscrever-se, clica nele, toque nele, né? Que você vai aparecer inscrito e vai estar nos ajudando. Um abraço a todos, Deus os abençoe, obrigado e que fiquem todos na paz. Até amanhã, em o nome de Jesus.